E aí galera, meu nome é João Pedro Feitosa Meu nome é Beatriz Liberato. e nós somos da Produtiva, empresa júnior de engenharia de produção da UFRN. A Produtiva tem cerca de 7 anos de existência, vai completar 7 anos no final desse ano. E falando um pouco sobre mim, eu tenho pouco tempo de MEG, sou membro consultor da Produtiva, estou alocado no núcleo comercial, nossa empresa é departamentalizada. Tenho 19 anos e é isso. Eu sou Beatriz Liberato, sou diretora de marketing da Produtiva Júnior. Atualmente, a diretoria de marketing está dividida tanto a parte de publicidade, que é a parte visual da empresa, quanto a parte comercial, que é a parte de prospecção realmente dos clientes. Eu tenho 1 ano de MEG e não sei mais o que dizer. É isso. Até no passado a realidade da gente não era essa. O núcleo comercial era dividido em uma única diretoria, só que aí a gente viu, por questão de melhoria dos processos, que ela deveria ser agregada ao núcleo de marketing. Então hoje a gente tem a parte da publicidade e a parte do comercial. A ideia... E elas andam alinhadas, que é para a gente conseguir alcançar realmente o cliente da gente, tanto na parte de publicidade quanto na parte de prospecção. Exatamente. A ideia é que, só por questão de repasse, cada uma tem uma espécie de gerente, mas como hoje nós estamos com poucos membros nessas áreas, estamos com o processo trainee em andamento, hoje a gente não tem essa necessidade ainda, mas seria uma ideia para o futuro. Hoje, as responsabilidades do nosso comercial basicamente são a prospecção, o relacionamento com o cliente, a negociação, e a gente está tentando implementar uma pesquisa de mercado. Inclusive é um dos projetos que a gente está tentando colocar para os trainees para que isso fique bem estruturado. Para que a gente consiga amadurecer essa ideia esse ano ainda. Isso. A gente utiliza um CRM que meio que foi a gente que criou. Nós temos uma planilha no Google Docs que nós estamos adaptando, aprimorando ela, mas a priori ela é uma lista dos clientes, possíveis clientes e antigos clientes, cada um com seu status, observações, contatos, enfim. Hoje a gente trabalha com uma parceria muito, como é que eu posso dizer, muito benéfica para a Produtiva, que é o Sebrae Tech. O Sebrae Tech é um programa do Sebrae que ele meio que afilia empresas e auxilia elas em projetos de consultoria. Como é que é esse auxílio? O Sebrae, até ano passado, eles pagavam 80% do valor da consultoria. Dependendo da proposta que foi elaborada. Exatamente. E o cliente só entrava com 20%. Então isso era um forte poder de barganha, um forte argumento na hora que a gente podia, na hora da venda, para um cliente que fosse associado ao Sebrae. Até porque, como a gente sabe que é empresa sem fins lucrativos, então pra gente o importante é que a gente consiga projetos, então é benéfico pra gente de qualquer forma. Exatamente. E além de que a gente sabe que o nosso público-alvo são micro e pequenos empreendedores. Então a renda deles algumas vezes não é tão para eles não é tão viável pagar uma consultoria, apesar de trazer vários resultados, enfim, tem gente que não tem condições de pagar. Então o Sebrae auxilia bastante com isso. Falando um pouco da nossa lógica de trabalho, nós consultamos essa planilha de prospecção, não ficamos só dependentes na dependência dela, não é uma coisa tão engessada, mas a priori a ideia é que a gente consulte essa planilha e efetue ligações por meio do cold calling. E a ideia principal é que a gente consiga o maior número possível de contatos, tanto de ex-clientes quanto de possíveis clientes, que é para a gente tentar prospectar mesmo, para ver em qual delas a gente pode realizar projeto. E a ideia do cold calling é que realmente a gente faça ligações, a gente pega todos esses contatos, liga para a gente falar um pouquinho bem rapidamente da empresa e tentar marcar reunião, ou para apresentar diretamente o diagnóstico, ou para a gente apresentar a empresa da gente, como é que a gente funciona e a nossa lógica de trabalho. Isso. A ideia é que a gente ligasse, marcasse uma reunião para apresentar, e aí se houvesse o interesse do cliente, por questões até de filtrar mesmo, quem poderia ser ou não, ir para um possível diagnóstico. Só que a gente viu que esse processo estava demorando muito, estava sendo muito burocrático. Então a gente acabou que enxugou a apresentação da gente, a gente elaborou uma apresentação visual, uma apresentação institucional da Produtiva. E a ideia é que vá uma pessoa do comercial, uma pessoa da nossa equipe de diagnósticos e um possível gerente daquele projeto, já para essa reunião, para que a gente possa extrair o máximo de informações daquele cliente, da sua realidade,
e elaborar o nosso documento de diagnóstico. Isso porque a gente está dividido entre, temos o núcleo comercial, o núcleo do marketing, também tem o núcleo de projetos. E o diagnóstico em si, ele fica responsável de uma parte da equipe de projetos. Por isso que a gente faz essa junção. Exatamente. No ano passado, éramos nós do comercial que fazíamos esse diagnóstico, mas aí a gente viu que tinha alguns gaps nisso, porque não havia uma capacitação tão grande em projetos como os membros da equipe de projetos. Então a gente acabou que dividiu o núcleo de projetos em escritório de projetos e diagnóstico. E aí esse diagnóstico acabou ficando bem mais efetivo do que era. Até para a questão assertiva mesmo do diagnóstico, que é para que a gente possa atingir a expectativa do cliente e consiga a maior satisfação dele no final do projeto. Isso. E aí, partindo dessa reunião de diagnóstico, nós construímos o nosso documento. Ele é pautado em pontos positivos, pontos a melhorar e recheado de planilhas, enfim, é um documento bem visual, que o cliente pode perceber a real necessidade dele. E aí já elaboramos a nossa proposta. A gente chega para já marcamos a próxima reunião, fica amarrado isso, e aí apresentamos os dois documentos na mesma reunião. Isso facilita no poder de barganha, porque acaba que o cliente, vendo o diagnóstico dele, ele já vê que ele realmente necessita daquilo e a gente já joga a proposta. Já explica a que ponto nós vamos trabalhar, os valores, enfim. Partindo disso, dessa apresentação de proposta e tudo mais, normalmente os clientes pedem um tempo para pensar. Nós também não levamos um contrato em si, um contrato que seria da consultoria para essa reunião, porque na hora da venda a gente procura dizer que essas primeiras reuniões são sem compromisso. E para elaborar um contrato, a gente sabe que precisa de vários dados do cliente. E o diagnóstico que a gente realiza é um diagnóstico gratuito. Exatamente. A gente vê isso como um diferencial do mercado. A concorrente direta da gente, hoje, aqui no Rio Grande do Norte, que é a DM Consult, cobra pelo diagnóstico deles, mas eles já estão vendo também que isso não está sendo tão benéfico para eles, digamos assim. E aí a gente não leva esse contrato para o cliente, ele acaba tendo um tempo para pensar, a gente está revendo essa lógica, mas... E aí a gente, nesse tempo que ele pede para pensar, a gente entra em negociação. Se houver uma barganha de preço, a gente analisa direitinho até onde a gente pode ir. E aí a gente fecha a consultoria, começa o nosso projeto. Enfim, falando da elaboração dos documentos, o nosso diagnóstico, a ideia é que ele seja feito no mesmo dia que a gente teve a reunião com o cliente. Ele é feito pela equipe de diagnósticos, a agenda comercial não participa tanto, mas a gente precisa daquele insumo para que a gente possa fazer a nossa proposta. Quem elabora a proposta somos nós. O diagnóstico, como eu disse, é feito por um membro da equipe de diagnósticos e um possível gerente de projeto. Isso meio que burocratiza o processo, mas está sendo, por enquanto, a maneira mais efetiva para a gente. Até porque a ideia é que o gerente do projeto já conheça realmente qual é a realidade da empresa, para que ele atue da melhor forma possível durante a consultoria. Exatamente. No decorrer da consultoria, até no início, a nível de alinhamento, isso facilita bastante. Indo já para o documento de proposta, a gente procura sempre consultar essas pessoas que elaboraram o documento de diagnóstico, e é muito importante que o gerente, que foi o possível gerente, né, no caso, esteja presente, porque ele auxilia na descrição dos projetos que vão ser feitos e tal. A gente entra bastante com a parte da venda em si, daquele molejo que o comercial tem que ter. Até porque ele é realmente a pessoa que vai acompanhar todo o decorrer e todo o escopo do projeto. Então é muito importante que ele esteja sabendo o que é que vai acontecer naquele projeto. Exatamente. E aí, na nossa proposta, a gente tem... Nós, no diagnóstico, como eu já disse, a gente trabalha com os pontos positivos e os pontos de melhoria do cliente, e aí a gente tem uma conclusão, digamos assim, que é um textinho que a gente fala, explica por que seria aquilo, qual o melhor meio de atuar. Aí na proposta a gente vem com os possíveis serviços, as etapas daqueles serviços e a descrição de cada serviço, como é que ocorreria no decorrer da consultoria. A gente procura sempre ter cuidado nessa hora para não entregar o peixe de mão dada para o cliente, né? Não sei nem se é essa a expressão, mas procura sempre ter esse cuidado para não passar bem o passo a passo esmiuçado, procura falar mais essa questão, porque às vezes o cliente nem lembra. Já aconteceu da gente apresentar uma proposta, o cliente pegar a proposta
e fazer com outra consultoria mais barata, ou contratar um estagiário, enfim. A gente acaba perdendo o projeto. A gente tem que ter esse cuidado para que o cliente tenha necessidade de contratar a nossa empresa. Exatamente. E aí, nessa proposta entram também a equipe que vai ser alocada, normalmente são 2 consultores, a 3 no máximo, e o valor e o tempo do investimento. O tempo do investimento não, o tempo do projeto. Como é que a gente constrói esse valor? Antigamente a gente tinha uma grande dependência dos membros do administrativo financeiro, da nossa diretoria de MDM, enfim, e como a gente viu que isso era uma coisa que estava burocratizando e postergando, estava demorando muito, o nosso diretor fez uma planilha de precificação. Essa planilha leva em conta a duração do projeto, a complexidade dele, a quantidade de membros alocados, a nossa hora consultor, o tamanho da empresa, enfim, diversos aspectos. É uma planilha que hoje é eficiente para a gente, mas que às vezes o valor acaba sendo muito alto para a empresa, por causa da complexidade do projeto muitas vezes. E como a gente não visa, como objetivo da empresa júnior não é a lucratividade, a gente não pode perder um projeto por isso. Então se a gente acha que aquele projeto, o cliente não vai fechar por aquele preço, se aquele projeto está caro pela planilha, enfim, se a gente tem qualquer consideração a respeito do preço, a gente consulta sempre o diretor administrativo financeiro para que a gente veja como é que pode acontecer isso. Qual é a viabilidade de reduzir esse preço sem que a gente saia prejudicado por isso? Exatamente. E não só a nível de validação, a gente procura sempre ver com ele até onde a gente pode chegar numa possível negociação. A questão da barganha, né? Se o cliente pedir um desconto, até onde eu posso ir, até onde o projeto se torna viável para a nossa empresa. E é importante fazer isso antes da apresentação da proposta, realmente, para a gente já chegue lá sabendo como é que a gente vai negociar. Exatamente, para que a ideia é que a gente já saia dessa proposta com a resposta do cliente. Eu vou querer, eu não vou querer. Eu tenho tempo para pensar. Eu quero tempo para pensar. E aí, a gente, feita toda a proposta, a gente imprime, leva uma pastinha tudo bonitinho para o cliente, apresenta o diagnóstico, apresenta a proposta e entra nessa negociação. E aí o cliente vai fechar ou não. A gente, depois de feita a consultoria, aqui na Produtiva a gente faz o NPS, que é o Net Promoter Score, né? A gente faz um parcial, que é na metade da consultoria, e um final. Só que hoje essa atividade é de responsabilidade da vice-presidência. Só que aí a gente viu que está meio sensitivo isso ser voltado à vice-presidência. A gente sabe que o vice-presidente trabalha com a parte de qualidade, mas a gente que é responsável pelo relacionamento, né? A vice-presidência ela procura trabalhar mais internamente aqui na empresa, e como a parte comercial é responsável pelo relacionamento em si com o cliente, a gente acha interessante que o nosso núcleo seja responsável por essa etapa. Exatamente. E aí a gente está estudando essa possibilidade do NPS vir para a consultoria. A gente está estudando também a possibilidade de fazer o ROI, que é o retorno do investimento. Exatamente. O que é que aquela consultoria trouxe de benefício para o cliente, e até a nível de mensurar o que é que a gente está agregando valor ao cliente, né? Vendo como era antes, como era depois do projeto. A gente está procurando implementar isso esse ano, mas antes disso a gente está dando uma estudada realmente, porque tem muita proposta que a gente faz que ela não é diretamente voltada ao financeiro. A gente trabalha muito com mapeamento de processos e muitas vezes ela é diretamente voltada à parte financeira. Então a gente está vendo um estudo de como é que a gente pode analisar aquela consultoria para ver realmente o que ela trouxe de mudança, de benefício para aquela empresa depois de um determinado tempo do término da consultoria. Exatamente. Apesar de alguns serviços ficarem difíceis, né, de mensurar a curto prazo, a gente está vendo um estudo de um pós-consultoria. Foi um projeto de um amigo nosso, de Gustavo, que é um outro membro do nosso comercial. Ele apresentou esse projeto no trainee dele, e aí a gente está estudando a implementação dele. É o Revisa PJ. Como é que funcionaria? O Revisa PJ, a gente iria voltar à empresa que a gente prestou consultoria 6 meses depois, refazer um diagnóstico para ver se, além de ver a nossa qualidade de serviço, se ver se aquele serviço ainda está sendo efetivo, a gente vai refazer esse diagnóstico e ver se o cliente ainda tem outras necessidades. E aí já entra uma nova venda, uma possível fidelização daquele cliente. Acho que era isso. Os temas que a gente escolheu para falar, não sei se eu falei no início do vídeo, era a apresentação do nosso núcleo comercial, como é que funciona, toda a nossa lógica de trabalho, aqui na Produtiva, enfim.
e a apresentação da nossa proposta, a elaboração dos nossos documentos. Acho que o que a gente tinha para falar era basicamente isso. Espero que a gente tenha contribuído muito nesse bench, tanto para vocês quanto a gente acha que vai conseguir ter riqueza com esse bench, trazendo para a Produtiva, tanto da gente quanto para as outras empresas. Exatamente, espero que a gente possa ter agregado alguma informação a vocês, contribuído com o comercial. Qualquer dúvida pode entrar em contato com a Produtiva, tem o telefone lá no site da gente, até procurar no Facebook, João Pedro Feitosa, Beatriz Liberato, que a gente vai procurar estar sempre ajudando vocês. A gente agradece também o convite que foi feito. E parabenizar aí os organizadores do projeto. Pela iniciativa. Exatamente, acho que isso pode ajudar bastante o nosso movimento. Auxiliar nessa busca dessa meta compartilhada, né, que é mais projetos, mais faturamento e uma consequente maior visibilidade do MED brasileiro perante ao empresário. É isso. Quando vierem Natal, recomendem a Produtiva para os amigos, para os empresários. E é isso aí. É isso. Obrigada. Valeu.